Gente, atenção, eu queria comentar mais sobre esse assunto, mas agora a notícia é urgente. Então, atenção. Oh! Alô, você ligado à tela da TV. Eu vou começar assim com essas doiduras minhas aqui, é porque tem notícia urgente. Na tela do Fala Povo, o repórter Vinícius Lemos vai trazer agora um acidente que aconteceu aqui em Uberlândia. Alô, Vinícius, fala comigo. Você tá onde? Bom dia. Ei, Júnior, bom dia para você, bom dia a todos. Eu estou aqui na Avenida Getúlio Vargas, na entrada do túnel aqui sobre a Avenida K, um túnel muito conhecido aqui da cidade de Uberlândia. Infelizmente, uma pessoa perdeu a vida no local. Essa moto preta que a gente vê na imagem estava vindo aqui na Getúlio Vargas, na contramão, dentro do túnel e na saída do túnel. Ele que já via acessar aqui os bairros Jardim das Palmeiras, enfim, ele acabou batendo no motociclista que estava naquela moto azul. Ele estava com um passageiro, é um motociclista que faz transporte por aplicativo, ele estava com um passageiro e na contramão essa moto preta acabou acertando. Infelizmente uma pessoa morreu, cerca de 40 anos, a identidade dele ainda está sendo confirmada, e as outras duas pessoas, tanto o condutor que veio pela contramão, quanto o passageiro da moto que fazia o transporte por aplicativo, também se feriram. O condutor da moto que causou o acidente, segundo o que a gente pôde apurar aqui, o Corpo de Bombeiros saiu daqui agora há pouco, levando essa pessoa para a unidade de saúde. Ele está também em estado grave. Então a gente tem aqui, infelizmente, a perda de uma vida por conta de imprudência e uma pessoa que causou o acidente em estado grave. O passageiro da moto azul, ele ainda também precisou de atendimento, mas o estado de saúde dele naquele momento não era tão grave quanto o outro condutor. A gente ainda precisa apurar melhor essa informação, porque foi um acidente que aconteceu nesse momento. Aqui a gente está, só para a gente ter uma ideia, na altura da Rua do Fazendeiro, aqui na Avenida Getúlio Vargas. A gente está ao lado do bairro Jardim das Palmeiras. Então, aqui é o seguinte, houve esse acidente, uma tragédia, porque o trabalhador que estava na moto azul, ele tinha acabado de sair para o trabalho. Era uma das primeiras corridas dele do dia, pelo que a gente pôde apurar aqui. E nesse momento, ele acabou sofrendo esse acidente, fazendo uma das primeiras corridas do dia. Ô Júnior, a gente vai acompanhar todo o caso, a perícia da Polícia Civil está aqui, o Corpo de Bombeiros esteve aqui, fez o corre bem rápido para o atendimento das vítimas, mas infelizmente uma pessoa acabou morrendo na saída do túnel aqui na Avenida Getúlio Vargas. Junão? Ô, meu Jesus, é isso aí, gente, que notícia triste, mais um trabalhador vítima do trânsito. Eu vou dar uma pernada lá em São Paulo, tá? Para trazer as notícias de lá. E na sequência eu volto com o Vinícius. Você tá vendo a imagem à esquerda do vídeo aí, né? Deve ser parente, alguém conhecido lá do rapaz. Fala Povo, tá ao vivo, é a notícia urgente. Morte no trânsito de Uberlândia nessa manhã. Nós estamos de volta, o nosso Fala Povo ao vivo. Estamos no viaduto da Getúlio Vargas. Atenção, você que ainda não está sabendo. Antes do Boletim JR, nós entramos ao vivo do local, trazendo para você essa informação de um motociclista morto aqui em Uberlândia, gente. Um acidente envolvendo duas motocicletas, vocês estão acompanhando aí nas imagens. São imagens ao vivo, tá? Ao vivo. Olha só a movimentação do local, tem polícia militar, tem perícia da Polícia Civil que está fazendo ali aquele trabalho de prática que você já conhece. A perícia já está por lá. É um acidente envolvendo duas motocicletas. Portanto, é essa informação que nós trazemos agora. Nessa manhã, já estamos de volta com essa notícia ao vivo. Região do viaduto da Getúlio Vargas. Uma batida que infelizmente vitimou esse rapaz, um dos motociclistas. Vocês estão vendo aí que são duas motos, uma moto azul e uma moto preta. A informação que o nosso repórter trouxe é que os dois bateram praticamente de frente. Foi uma batida muito violenta, não teve muito o que fazer, equipe do Corpo de Bombeiros acionada e, infelizmente, a morte é registrada. Olha a situação de um momento, olha lá, o trânsito interditado. E a gente volta com o nosso repórter Vinícius Lemos, direto do local. Ele conseguiu ali pegar mais informações para atualizar para a gente essa situação. Conta para a gente novamente, meu querido Vinícius, a dinâmica desse acidente, que é o mais assustador, claro, depois dessa morte, mas o que chama a atenção é a dinâmica dessa batida, porque ela foi muito violenta, aconteceu no trecho na saída do viaduto. Vai lá, meu amigo, a informação é com você,
A prioridade é sua ao vivo aqui no Fala Pouco. Junão, agora, nesse exato momento, a funerária chega no local, a retirada do corpo, obviamente, vai acontecer depois do que aconteceu aqui, depois dessa batida. Olha, a gente, claro, vai evitar essa imagem, porque não é o nosso intuito fazer esse tipo de exposição. Ô Júnior, olha só, eu vou virar aqui para o trânsito para demonstrar o seguinte: por conta dessa batida, dessa tragédia aqui em Uberlândia, o trânsito na Getúlio Vargas no sentido centro está bem complicado, então quem for passar por aqui, se puder evitar, é interessante porque realmente está bem complicado. Você falou da dinâmica do acidente. Júnior, a dinâmica do acidente foi o seguinte: o motociclista de aplicativo, ele estava na moto azul, que a gente mostrou. Não vamos mostrar nesse momento por conta da retirada do corpo. Aí ele estava na moto azul e ele ia sentido centro, nesse sentido que a gente está vendo aqui os carros descerem a Getúlio Vargas. Ele estava com um passageiro, provavelmente uma das primeiras corridas do dia, e o motociclista que estava na moto preta e que estava sozinho nessa moto, por algum motivo ele invadiu a pista contrária, ele veio na contramão, no sentido contrário, que é esse sentido que vai aqui para o bairro Jardim das Palmeiras. Ele invadiu a pista na saída do túnel. Esse é um túnel que faz parte da trincheira, né? A trincheira aqui da Getúlio Vargas, que dá acesso ao bairro Planalto, que dá acesso ao bairro Cidade Jardim. Ele acabou fazendo a manobra, a gente não sabe exatamente porquê, mas ele bateu de frente com a moto que estava no sentido correto, que ia no sentido centro. Infelizmente o motociclista de aplicativo acabou morrendo por conta dessa batida. Todas as pessoas envolvidas, Júnior, tiveram ferimentos. O mais grave, obviamente, foi infelizmente um homem que perdeu a vida. E os outros dois, tanto o passageiro quanto o outro motociclista, também tiveram ferimentos graves aqui no local. Aliás, o motociclista da moto preta, do que invadiu a pista, ele inclusive saiu daqui em estado gravíssimo. Precisou de um atendimento, inclusive mais rápido e mais urgente por conta disso. E provavelmente a informação inicial é que eles foram levados para o hospital de clínicas. Mas a gente ainda está verificando, porque o caso mais grave, a possibilidade dele ter ido para o hospital de clínicas é maior. Agora o outro, que é o passageiro da moto, da moto que estava fazendo a corrida por aplicativo, ele pode ter ferimentos mais leves do que o outro motociclista. Ele pode ter ido para alguma outra unidade. Inclusive, a gente tem a unidade, a UAI do Planalto, que é bem pertinho aqui. Pode ser que ele tenha sido levado para lá para um atendimento inicial mais rápido. Mas isso a gente ainda está confirmando. Por quê? O Corpo de Bombeiros ficou o tempo necessário aqui no local, viu, Júnior? O tempo necessário no local para fazer o atendimento. E fazendo esse atendimento, ele já corre com os pacientes que sobreviveram para as unidades de saúde e não deu tempo, obviamente, de ficar conversando com a equipe de reportagem. Nesse momento, logo em seguida, a perícia da Polícia Civil esteve aqui no local, fez todo o trabalho para entender essa dinâmica do acidente. O trânsito, como eu disse, foi fechado por conta na saída aqui do túnel. Então quem estiver indo sentido centro não consegue acessar o túnel, vai ter que dar a volta pela trincheira, seja passando pelo Cidade Jardim ou passando por bairros aqui no entorno, até mesmo pelo Jardim das Palmeiras. Quem vai no sentido centro, já quem vem no sentido Jardim das Palmeiras, aí está liberado o túnel aqui na Getúlio Vargas. É uma situação, Júnior, bem complicada, é uma situação que é até muito triste, pelo seguinte: é um trabalhador que estava começando mais uma quarta-feira de trabalho. A equipe da Polícia Militar está saindo com o veículo aqui, até para deixar o local mais preservado e também para haver o trabalho da funerária no local. É muito triste a situação, Júnior, porque era um trabalhador, como eu dizia, que estava saindo para uma quarta-feira de trabalho, mais uma, logo cedo. A gente que começa muito cedo sabe que tem pessoas que começam ainda mais cedo ou que passam a madrugada trabalhando, e ele estava fazendo uma das primeiras corridas do dia. Eu quero salientar isso porque era um trabalhador que infelizmente perdeu a vida. Eu conversei com alguns familiares deles, estão obviamente desolados com tudo que aconteceu aqui, e
eles não quiseram me dar entrevista, mas disseram, olha, a gente ficou sabendo, ele tinha acabado de sair de casa, tinha pouquíssimo tempo que ele tinha saído de casa, e a gente fica desacreditado no que aconteceu, sabendo que uma pessoa, numa contramão de um túnel, causa a morte de um trabalhador que tinha começado esse dia de trabalho, essa jornada, quer dizer, tentando levantar uma grana no dia a dia, até porque faz o trabalho pelo aplicativo, ela precisa fazer muito volume de trabalho para conseguir o dinheiro. Infelizmente, isso aconteceu aqui no túnel da Getúlio Vargas, na região sul da cidade de Uberlândia. Júnior, vamos lá, trânsito muito ruim aqui para quem vai no sentido centro. Quem puder evitar, eu gosto também de falar sempre isso, evite. Se você está saindo de casa, vai passar por aqui, passe em outro local, faz um trajeto alternativo, porque aqui o trabalho ainda pode demorar um pouco, porque a funerária ainda vai fazer a retirada do corpo, e esse é o trabalho que está acontecendo no momento. A gente inclusive está aguardando a equipe que está à frente da ocorrência, da Polícia Militar. O tenente vai falar conosco, ele está voltando para o local, porque ele também precisou confirmar algumas informações aqui, viu, Júnior? E ele chegando, a gente já te chama aí para falar com a polícia. Tá certo, meu querido Vinícius Lemos. Ô, gente, vocês estão vendo aí à sua esquerda a nossa competentíssima equipe do nosso Twitter, nosso glorioso Pelé, a Graça, toda a equipe está lá trabalhando, o Sarcicho também, todo mundo. Vocês estão vendo aí, gente, a imagem gravada, né? Logo que a nossa equipe chegou ao local, a perícia fazendo o trabalho ali, o trabalho de praxe, né? Da Polícia Civil e também a Polícia Militar. E agora a imagem ao vivo do trânsito, que está indo lentamente, né? Você sabe que esse acesso aí da Getúlio Vargas, ele é muito importante, porque faz a conexão de todos os bairros desse entorno com a região central de Uberlândia. E é 7 da manhã ainda, 7 e pouco. Então, quer dizer, vai complicar ainda mais o trânsito. Claro que as autoridades estão trabalhando o mais rápido possível para liberar o trânsito, mas infelizmente aconteceu essa tragédia. Bom, pelo que nós entendemos, que tudo indica, que o nosso querido Vinícius, com muita competência, conseguiu apurar no local. O rapaz invadiu a contramão ou veio lá debaixo do viaduto já na contramão. E aí bateu de frente com o motociclista. Vocês estão vendo, gente, que agora, essa imagem recuperada, vocês estão vendo que já tem dificuldade para ver? Olha lá, que o viaduto é escuro e tem uma subida. Então, meu amigo, o rapaz da moto azul não esperava nunca aparecer um outro motociclista na contramão. Sabe aquele tipo de coisa que o cara paga para ver, para acontecer? Foi isso que aconteceu, gente. É isso que a gente está entendendo. Que tragédia, né? Que dor para essa família no local. E daqui a pouco, olha só essa imagem, ela é muito chocante, porque hoje aqui em Uberlândia, infelizmente, parece que você sai de manhã para trabalhar, você não sabe se você vai voltar para casa. Essa é que é a grande realidade. Com esse trânsito louco, com esses condutores malucos, né? A gente postou agora há pouco a prisão de um cara que estava empinando uma motocicleta lá no Guarani, foi preso, né? Ontem nós mostramos aqui ao vivo um acidente que aconteceu em Parques de Minas. Então, quer dizer, tá difícil. Hoje você sai para trabalhar de manhã, você não sabe se você volta para casa. Por causa de acidente de trânsito. É até loucura isso. Mas infelizmente é o que está aparecendo. Tá difícil, meu povo. Deixa eu falar um negócio para vocês, eu preciso ir para o intervalo. E eu vou voltar na sequência com esse assunto. Vou até pedir o nosso querido Vinícius, assim que ele tiver condições e não tiver mais essa movimentação de retirada de corpo, né, para a gente não expor essa imagem na televisão, a gente mostrar de um outro ângulo, para a gente mostrar o viaduto e para ter uma ideia do que realmente aconteceu, para a gente ter uma noção do impacto de uma irresponsabilidade no trânsito que causa uma morte. E é nesta manhã, meu povo. Eu vou para o intervalo e, na sequência, o Fala Povo está de volta ao vivo. Aqui é a notícia em primeira mão para você. Por isso que eu sempre estou dizendo, fica ligado aqui comigo, minha gente. Volto já. Atenção, você ligado na tela da TV. Você que está chegando agora aqui no nosso Fala Povo, na tela da TV Paranaíba. Deixa eu voltar lá para Getúlio Vargas, viaduto da Getúlio Vargas. Nós mostramos agora há pouco um acidente que aconteceu nesse trecho aí da avenida, a morte, infelizmente, de um motociclista. Foi uma batida envolvendo duas motocicletas. O Vinícius já entrou aqui ao vivo com a gente mais cedo, já trouxe a informação antes do intervalo e agora ele está de volta atualizando a notícia pra gente. Vinícius, qual é a novidade que você tem desse acidente, dessa tragédia ocorrida por aí?
Ô Júnior, a Polícia Militar, o tenente Reinaldo, que está à frente da ocorrência, ele já voltou aqui para o local, ele foi confirmar algumas informações, ele deixou só especificar, aquela hora a gente falava a respeito do transporte das vítimas, atendimento das vítimas. A vítima mais grave, que era o motociclista que estava na moto preta, ele foi levado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, porque ele tinha ferimentos bem graves, inclusive uma suspeita de traumatismo crânioencefálico, né? Traumatismo craniano que a gente fala popularmente. O outro envolvido no acidente, a outra pessoa ferida, que era o passageiro da moto, que era transportado por meio de aplicativo, ele foi levado para o UAI do bairro Planalto. Tenente, o senhor tem condição de falar conosco? Chega aqui, Deus, mas vamos chegar aqui e falar com o Tenente Reinaldo. Tenente, por favor, vem cá. O Tenente estava confirmando informações, inclusive a gente informava aqui, Tenente, que a vítima que estava sendo transportada foi levado para o UAI Planalto, né, inicialmente. O que a gente pode dizer a respeito desse acidente, a respeito do trabalho da polícia nesse exato momento e o que pôde ser levantado até agora? Bom, ministro, nós conseguimos algumas imagens de câmeras aqui das imediações e confirmamos que o acidente ocorreu por volta de 6 horas. A vítima que veio a óbito no local aqui, ele transitava sentido centro pela Getúlio Vargas, e a outra motocicleta, inclusive com o passageiro na motocicleta, 2 ocupantes, e o outro envolvido, ele seguia sentido contrário na Getúlio Vargas. E bem aqui nesse ponto aqui, ele invadiu, pelo que nós verificamos nas imagens aqui de câmeras, ele invadiu a contramão e colidiu frontalmente aqui com o mototaxista. Dá para saber por que ele perdeu o controle e acabou invadindo a contramão, Tenente? Não, por enquanto a gente não pode afirmar, né, a causa, né, dessa invasão, o que provocou a perda do controle da motocicleta. Mas o fato é que ele invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o mototaxista. Dá para a gente perceber que foi uma colisão muito violenta, né? Os vizinhos relataram que ter ouvido um barulho muito forte e, infelizmente, trazendo a óbito aí esse senhor de 41 anos. 41 anos, então está confirmada a idade. Isso, 41 anos, e o outro envolvido, da outra motocicleta, 33 anos, que foi encaminhado agora para a UFO. Tenente, questão de documentação, foi possível verificar a documentação das motocicletas e dos condutores? Sim, eu acabei de confirmar ali, a gente conseguiu buscar pela placa da motocicleta do outro envolvido aqui o endereço, eu até desloquei até esse endereço, fiz contato com a esposa dele, confirmamos a identidade e consegui buscar no nosso banco de dados. De fato ele é habilitado, habilitação válida, e o que veio a óbito também, o mototaxista também devidamente habilitado, as motocicletas licenciadas, tudo ok com relação à documentação. E ele mesmo saiu daqui em estado bem grave, né, pelo que a gente pôde constatar, né, o que causou o acidente. Sim, segundo informações do bombeiro, estado grave, inclusive foi entubado aqui no local e encaminhado para o PS UFO. Tenente, o trabalho agora, a gente sabe que o corpo já está sendo retirado, as motos estão sendo retiradas. O trabalho agora nesse local vai ser de quê? Já de liberação do trânsito, limpeza da pista, o que dá para fazer nesse momento e também de responsabilidade da polícia, claro? Sim, agora liberação da pista, né? Já foram retirados os veículos envolvidos, as motocicletas, o corpo removido. Agora fazer a limpeza da via aqui e liberar o trânsito aqui para os usuários. Agora, Tenente, saindo até da questão policial, mas muito triste aqui, né? A pessoa trabalhando, outra pessoa também acaba se ferindo. Quer dizer, o trânsito é realmente muito complicado. Exatamente. A Polícia Militar tem priorizado as operações de trânsito, né? Principalmente nesses horários de maior fluxo de tráfego nas vias, mas infelizmente ainda ocorrem esse tipo de acidente. Tá certo, nem vou deixar o senhor trabalhar, obrigado aí, deixar o Tenente Reinaldo trabalhar, que ele tem que fazer algumas confirmações. Ô Júnior, o trânsito vai ser liberado daqui a pouco e realmente está bem complicado porque a pista funila aqui no local. A gente tem 3 pistas e que se transformam em uma só ao lado da entrada do túnel. As motos foram retiradas, elas foram colocadas do outro lado ali, ó, as 2 motos envolvidas. A polícia, obviamente, tem que retirar tudo que foi deixado aqui no local. A gente, inclusive, nem vai mostrar por conta da situação do local do acidente. As motos foram deixadas ali. Daqui a pouco o trânsito deve ser liberado, até porque o corpo também foi retirado. Como a gente já soube, vítima de 41 anos perdeu a vida durante o trabalho aqui na Avenida Getúlio Vargas, em Uberlândia. A gente está na zona sul da cidade de Uberlândia e, obviamente, que a outra pessoa envolvida nesse acidente, que estava nessa moto aqui, ó, essa pessoa está em estado grave, foi levado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, enquanto o outro envolvido, ferido, vale salientar, foi para o UAI do bairro Planalto.
isso pode ser uma informação minimamente boa em relação ao passageiro, porque se está na UAE é porque os ferimentos foram menos graves. Não quer dizer que a pessoa, obviamente, não precisa de cuidados médicos, mas os ferimentos foram menos graves. Agora, infelizmente, uma vida foi perdida nesse local aqui, Junão. É a imagem chocante na tela do nosso Fala. Olha só a situação da motocicleta preta, gente. Mas retorceu a moto toda. É pra gente ter uma noção da violência dessa batida. A outra moto também pegou praticamente na lateral, ali entre a primeira, a roda da frente, né, da outra motocicleta. Essa daí acertou em cheio. Dá pra gente imaginar que não deu tempo de parar, mas não deu mesmo. É bem possível que eles nem apertaram o freio. Porque se você prestar bem atenção, o trecho onde aconteceu esse acidente foi na boca do viaduto. Então, pelo que o policial falou, inclusive coloca o nosso zap na tela, 997-915500. Se você tem essa imagem de câmera de segurança, manda aqui para o nosso zap do povo, gente. Eu estou com o celular na mão aqui. Se você quiser mandar agora aqui para mim, pode mandar o registro do momento do acidente. Uma casa aí por perto, o comércio aí por perto que conseguiu recuperar as imagens e passar para a polícia. Pode mandar também aqui para o nosso jornalismo para a gente entender em que momento que aconteceu a invasão ali da pista. Porque o policial contou para o Vinícius ao vivo. Olha, pelo que a gente viu na imagem, o motociclista, o cara da moto preta, ele perdeu o controle, invadiu a contramão e aí acertou em cheio a moto azul que estava descendo com o rapaz, o motociclista por aplicativo que estava com o passageiro. Aí a pancada foi muito forte, ao vivo para você, as duas motocicletas arrebentadas diante dessa batida muito violenta que infelizmente tirou a vida do motociclista da moto azul, viu, gente? Quem morreu foi o rapaz da moto azul, que estava conduzindo ali um garupa, estava fazendo o transporte por aplicativo. O rapaz da motocicleta preta estava subindo o viaduto e aí não se sabe por quê, ele invadiu a contramão. Na boca do viaduto aconteceu a batida de frente, macetou, uma batida muito forte que infelizmente o rapaz não resistiu da moto azul e o motociclista da moto preta foi socorrido até a unidade de saúde e o passageiro também, que não está nada bem. Já recebemos a informação, e nem não seria por menos, né, diante de uma batida dessa, sobreviveram por milagre, né, gente? Porque uma batida dessa, você sabe como é que é. Motocicleta, batida de motocicleta. Mesmo o acidente sendo um acidente simples, a pessoa já machuca demais. E numa batida violenta como essa, o que acontece? 997-915500. Estou recebendo aqui, deixa eu ver se é a imagem do acidente. Ainda não é a imagem do circuito, são imagens que o pessoal fez lá. Pode mandar também, tem problema não. Imagem que você passou na hora, pode mandar no nosso zap do povo, estamos recebendo aqui as imagens. Se tem o vídeo, o flagrante do acidente, manda aqui no nosso WhatsApp, 997-915500, para a gente mostrar e entender em que momento é que o rapaz da moto preta perde o controle, invade a contramão e bate de frente com essa motocicleta azul. O trânsito continua complicado no local. Mais cedo, nós trouxemos aqui a triste notícia em primeira mão, porque esse programa aqui é o programa que traz a notícia no momento em que ela acontece, de um acidente que aconteceu na boca do viaduto da Getúlio Vargas. Atenção, meu povo, olha só essa imagem recuperada para você. Você está vendo aí essa cena, a cena que nós mostramos agora há pouco da perícia da Polícia Civil, Polícia Militar no local. Nosso querido Vinícius Lemos, inclusive, já entrevistou a Polícia Militar, já contou a história de que o rapaz dessa moto preta invadiu a contramão e bateu de frente com o outro aí da moto azul. O motociclista da moto azul morreu, infelizmente, no local do acidente. E olha só essa imagem que chega agora na tela do Fala. Fala, povo, em primeira mão, atenção você. Preste atenção nessa imagem que eu mostro agora aqui ao vivo. O vídeo feito por câmeras de segurança mostra o momento exato da batida. Olha lá, olha a pancada, minha gente. Vou mostrar de novo, olha a sequência. Passa uma van, logo em seguida um rapaz da motocicleta e olha só. A pancada foi direta, foi de frente e infelizmente, mais uma vez, eu destaco essa informação. A morte do motociclista, o rapaz da moto azul. Esse vídeo
apesar da distância, ele é revelador no momento em que a gente está tentando entender a dinâmica da batida. O motociclista perdeu o controle, teria perdido o controle e invadiu a contramão, ou já estaria na contramão conduzindo essa motocicleta no momento em que causa esse acidente. Portanto, esse vídeo ele é muito importante, claro, está um pouco distante. Ainda é prematuro a gente dizer, claro que uma perícia foi feita no local. A gente não sabe se o cara passou mal, ou o que aconteceu, ou por que aconteceu que ele acabou invadindo a contramão momentos antes. Então, atenção, que a partir de agora, não só eu mostro o vídeo para você, mas eu volto também com o nosso querido Vinícius Lemos agora ao vivo, trazendo mais informações. Vinícius, esse vídeo é muito importante, mas você também tem informação direto do local pra gente. O que é que está acontecendo aí? Vai lá! Ô, Ginal, só atualizando o trânsito aqui na Getúlio Vargas, esse sentido aqui que você vê já livre, no sentido bairro Centro, ele foi liberado. Logo depois daquela última entrada que a gente fez aqui no Fala Povo, o trânsito foi liberado, a polícia liberou para que o pessoal pudesse passar aqui sem grandes problemas e nesse momento o trânsito vai tranquilo. A gente mostrou a via bem obstruída, bem cheia, tanto por conta dos trabalhos da perícia, da polícia e também por conta do fechamento da via. A gente demonstrou como a Getúlio Vargas estava bem complicada nesse sentido centro, agora está liberado o local do acidente. É bem aí onde o Delcimar está mostrando, ó, na entrada do túnel da trincheira aqui na Getúlio Vargas. Pois muito bem, essa é a informação de momento, trânsito liberado. Agora, essa imagem aí, Júnior, foi aquela imagem que o Tenente Reinaldo conversou conosco, falou conosco que tinha sido recuperada para que fosse demonstrado como foi o acidente. Quer dizer, um dos motociclistas, aquele que estava na moto preta, ele invadiu a pista contrária, aí na cabeceira do túnel e acabou batendo no motociclista, um mototaxista que fazia o transporte de uma pessoa no inicinho da manhã de hoje. Ele acabou batendo ali, levando à morte desse trabalhador que tinha acabado de começar o dia. Olha, aparentemente, viu, Júnior, foi a própria polícia militar que conseguiu um contato com a família do motociclista que causou o acidente. Eles que falaram com a família informando o que tinha acontecido a respeito desse caso. Agora, os familiares do mototaxista vieram aqui, estiveram aqui a todo tempo. A gente conversou com ele, vale salientar, com eles a respeito do que aconteceu. Todo mundo, obviamente, completamente triste, completamente desolado com o que tinha acontecido, porque a pessoa tinha acabado de sair, um homem de 40 anos tinha acabado de sair de casa para o trabalho, estava começando o dia, infelizmente ele não esperava. Claro, você está numa via que ela é bem dividida, uma via larga, e outra pessoa acaba entrando na contramão, é algo que você não espera, e a imagem demonstra isso. O que a gente percebe é que se houve uma frenagem, se alguém tentou frear ali, ou pelo menos esse mototaxista tentou frear, ele tentou frear no último momento, porque ele não imagina que uma pessoa vai sair do outro lado, passar para a pista dele na contramão e acabe batendo no local. E essa imagem foi crucial para a gente entender o que se passou nesse acidente nesta quarta-feira, viu, Júnior? É reveladora, vou mostrar de novo, olha lá, ó. O que indica que não foi uma invasão abrupta, né? Ou seja, o cara não bateu em nada, não perdeu o controle rapidamente e invadiu a contramão. Olha lá, ele está seguindo na contramão. Ele não sabe se ele se confundiu, porque você sabe que tem uma lombada ali todo viaduto, é assim, evidente. Tem uma subida, perceba que ainda estava um pouco escuro, bem de manhãzinha. E aí quando ele sobe lá, a ladeira, né, como se diz, ele não sabe se ele confundiu a sinalização, invadiu a contramão. O outro motociclista não conseguiu e nem poderia evitar a batida, porque foi muito rápido, né? Olha lá de novo, olha a pancada, olha o momento, olha só, pá! O motociclista cai e fica parado, morreu na hora praticamente. É muito triste essa tragédia registrada aqui em Uberlândia nessa manhã. Claro que nós estamos atentos a qualquer nova informação, mas infelizmente, uma pessoa morta, o motociclista da moto azul, o motociclista da moto preta que teria provocado lá o acidente, socorrido, não está bem, e também a pessoa que estava na garupa da moto azul, também ferida. Tristeza demais. Trânsito de Uberlândia, uma loucura.
A perícia foi feita no local e qualquer nova informação você fica sabendo aqui no jornalismo da TV Paranaíba. Tá aí o flagrante para você que a nossa equipe, de forma rápida e competente, consegue para mostrar para a gente entender a dinâmica de uma tragédia como essa.